No reino de Deus, sempre há grande quantidade, sempre há multiplicação no reino de Deus, sempre há o suficiente e até mais do que suficiente. Nós encontramos isso na Bíblia. Cada dia que passa aqui, eu vou pregar um pouquinho. Mas eu vou começar lá de Gênesis capítulo 26, onde nos mostra o exemplo de um homem chamado Isaac, que esse homem viveu conforme o reino de Deus. Nós falamos que fomos transferidos para o reino de Deus. Nós falamos ontem que devemos buscar o reino de Deus. E hoje eu quero falar de um exemplo de um homem que viveu no reino de Deus. Como expliquei, viver o reino de Deus, buscar o reino de Deus é buscar a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus é fazer conforme a palavra instrui. Isaac foi um desses homens. Isaac, você sabe que houve uma grande fome na terra. E onde Isaac estava, na terra que ele vivia, tinha uma grande fome também. E ele fez algo que obedeceu a palavra de Deus, que nos deixa um exemplo que nos mostra que vale a pena obedecer a palavra de Deus, buscar o reino primeiro e seguir o exemplo dele. Vale a pena. Isaac é o exemplo de um homem que floresceu no reino de Deus enquanto durava uma grave crise econômica e de fome, uma crise que estava derrubando todo mundo. Será que nós podemos comparar como estamos vivendo hoje? Quantas pessoas têm pedido um apoio, uma cesta básica? Várias pessoas. Várias pessoas têm chegado até o ministério, falado: pastor, eu preciso da ajuda. E a gente faz o possível que pode. E muitas outras pessoas estão nesta situação. Mas mesmo se estão ou não estão nesta situação, nós devemos seguir o exemplo de Isaac. Porque ele viveu numa época em que tinha muita fome. Houve uma grande fome. Isaac e a sua família e os seus empregados viveram intocáveis pela fome. A fome não tocou Isaac. Eu vou falar com vocês aqui, que é o que nós vemos nesse versículo. A obediência de Isaac para com Deus fez ele florescer. Quando eu digo florescer, prosperar. Eu vou trazer outras palavras sinônimos de florescer. Prosperar por causa da obediência à palavra de Deus. Ele disse: eu vou descer para o Egito. Vou descer para o Egito, porque lá no Egito tem comida. Mas ele obedeceu à voz de Deus e permaneceu onde estava. E ali ele prosperou. Eu vou falar para você o que aconteceu com Isaac. No meio da fome, da crise global, ele prosperou. Isso quer dizer que você também pode prosperar. Não se desespere por causa das notícias do que você ouve nos meios de comunicações. Mas ouve o que diz a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que essa fome que houve na terra era uma fome tão grande quanto a fome que teve no tempo de Abraão. Teve fome no tempo de Abraão também.
Só que a fome no tempo de Isaac era maior. A Bíblia, olha só, olha o desafio, escute bem aqui, olha o desafio. Houve uma fome na época de Abraão e uma fome na época de Isaac. Na época de Abraão, a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito para peregrinar lá, pois a fome era severa na terra. Está escrito em Gênesis 12:10. Isaac, estamos falando de Isaac lá no 26, mas lá no 12 já teve fome. Já teve uma fome. E Abraão desceu lá, porque havia fome. E ele desceu para poder sobreviver. A fome na época de Isaac era maior do que a fome que houve na época de Abraão. E Isaac, escute o que eu vou te dizer aqui, hein? Escute. E Isaac queria fazer o mesmo que o seu pai Abraão fez. Seguir os passos que o seu pai seguiu. Às vezes, se você fazer a mesma coisa, você vai ter a mesma coisa que o seu pai teve. Eu vou dizer antepassados, para ficar melhor. Hoje ainda eu falava com minha esposa sobre certas coisas do que está acontecendo hoje na pandemia. E eu falava com a minha esposa que as pessoas devem, por exemplo, está no lockdown, todo mundo tem que fechar, somente os essenciais que devem abrir. Tem que se reinventar. Você não pode fazer a mesma coisa com uma situação diferente. Na situação diferente, você faz uma coisa diferente. Já viu aquele ditado, eu danço conforme a música? Não adianta estar tocando a música, o forró, e você lá no forró. Aí daqui a pouco vem o rock, e você está no forró ainda. Não vai dar certo. Vai estar todo mundo dançando o rock e você dançando forró na música de rock. Não combina. Um exemplo estou te dando, né? Um exemplo. Então, se nesta pandemia tem coisas que você fazia antes da pandemia, que te davam uma riqueza, te dava um lucro, te gerava dinheiro, agora já não gera por causa do lockdown, por causa do isolamento, o que você faz? Reinventa o seu negócio. Reinventa alguma coisa, faz uma outra coisa, procure fazer outra coisa que alguém não esteja fazendo. Não prossiga continuando fazendo aquilo que você fez numa outra era, numa outra situação. Aí eu dei um exemplo para minha esposa. Há muitos anos atrás, se usava bois para lavrar a terra. Hoje já tem maquinários. Você acha que quem usar bois hoje vai ter o mesmo resultado de quem usa uns grandes maquinários? Me responde aqui, por favor, sim ou não? Mas é claro que não vai. Porque as coisas foram modificando, acelerando, avançando. E quem vive ainda no passado, fazendo as coisas do passado, não consegue acompanhar quem já está adiante. Aí eu volto na questão de Isaac. Isaac queria fazer o mesmo que Abraão, quando a fome chegou. Isaac queria também descer para o Egito, mendigar. Ele quis também e descer lá para o Egito, como seu pai desceu, para pedir esmola. Só que Deus interrompeu essa decisão de Isaac. E disse, Isaac, você não vai descer. Mas Senhor, que mais Senhor que você não vai descer? Eu quero te prosperar é nesta terra e é nesta situação. Então não perca o seu tempo, meu irmão, esperando a pandemia passar. Não perca o seu tempo esperando uma oportunidade chegar, porque Deus fala conosco hoje, é nesta época
época, é nesta situação, é neste momento e é nesta terra que eu quero te prosperar. E se você continuar lendo toda a história de Isaac, você vai ver que ele obedeceu à voz de Deus. Quem busca o reino de Deus primeiro, ele obedece à voz de Deus. Quando ele obedece à voz de Deus, ele começa a trabalhar naquela terra. E a Bíblia diz claramente, eu não me lembro o versículo agora, mas acredito que está no mesmo capítulo, que a Bíblia fala assim, que ele começou a prosperar, ele continuou a ser próspero e ele ficou muito próspero. Exatamente assim diz a Bíblia. Estou falando de Isaac, o filho da promessa de Deus. Então quem fala que os filhos de Deus não podem ser ricos é um endemoniado. Quem prega contra a prosperidade e da riqueza dos filhos de Deus é um endemoniado. Porque Isaac, sendo filho da promessa, começou a prosperar, continuou prosperando e se tornou muito próspero. Exatamente assim diz a Bíblia. E o pastor David colocou aí para mim. Deixa eu ver aqui, é isso aí mesmo, pastor David? Cadê meu mouse aqui? Não funciona? Cadê? Meu mouse nem meus olhos, né? Está meio longe aqui para mim. Deixa eu ver lá. Isaac naquela terra, no mesmo ano, colheu, né? Recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Tem um versículo aí, pastor David. Tem outro versículo aí que fala que ele começou a prosperar, continuou prosperando e se tornou muito próspero. É isso mesmo aí, ó. É esse versículo aí. Glória a Deus. Então é isso. Mas lembrando aqui que na época de Isaac a fome era maior. E se a fome está sendo maior para você agora, é agora que você tem que dar a volta por cima. Obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus. A fome era mais severa, a fome era grande. A fome foi como um opressor, intenso, doloroso. Era uma fome grave. Na época de Isaac, faltava tudo na época de Isaac. Havia uma extrema escassez na época de Isaac. Havia uma crise econômica muito séria na época de Isaac. Na época de Isaac, o povo vivia precisando. Precisava disso, precisava daquilo, precisava disso, havia precisando. O povo vivia em necessidade. Como o nosso linguajar hoje, o povo vivia passando necessidade. Passando por necessidade. Na época de Isaac. Só que foi nessa época que o homem prosperou. Porque havia seca na terra, mas onde Isaac trabalhava, Deus regava a terra. Ele abria poços e encontrava água. Olha aí, ó. Não sei se você está me ouvindo, se você já ligou o sentido profético, mas eu quero liberar unção profética na sua vida, que você vai abrir poços em terra seca e vai encontrar aí rios de água por debaixo desse poço, em nome de Jesus Cristo. Quem digitou amém aqui recebeu. Em nome de Jesus. Mas pastor, onde eu moro é uma cidade, não tem onde cavar poço não. Não, irmão, estou falando de negócios. De negócios. Quando fala abrir poço, pode abrir uma empresa. Pode abrir um negócio, pode abrir uma padaria. Pode abrir um serviço essencial que não fecha de maneira alguma. Fecha tudo, mas serviço essencial não fecha. Estou te falando, eis aí a oportunidade para você abrir um negócio essencial, de produtos essencial, de serviço essencial e prosperar no meio da crise. Isaac abriu poços, você pode abrir uma farmácia. Exemplo, né? Você pode abrir uma padaria. Você pode abrir outra coisa que seja essencial, que não feche de maneira alguma.
Isso quer dizer abrir poço. Tem alguém que já está abrindo poço aqui, ó, novas ideias. Irmão, nós estamos na campanha milagre financeiro. Só não vai receber quem não crê na prosperidade de Deus. Eu vou adiantar aqui por causa das horas. Jeremias capítulo 17, no versículo 5, 6, 7 e 8. Eu entendo nesses versículos que sempre há abundância no reino de Deus. Onde você está? No reino ou fora do reino? Lembra que nós falamos do primeiro dia que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor, que é Jesus Cristo? Qual reino você está? Reino da luz ou reino das trevas? Qual reino você se encontra? Reino da luz ou reino das trevas? Se você está no reino da luz, no reino de Jesus Cristo, eu te digo uma coisa: sempre há abundância. Jesus falou isso. Eu vim para te dar vida e que tenha vida com abundância. O próprio rei já disse isso. O rei do reino já disse isso. Eu vim para que tenhas abundância, vida com abundância. A Bíblia diz que superabundeis na graça e boas obras. Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que você imaginar. Eu vivo na economia do reino. Eu vivo sob a economia do reino. Eu vivo debaixo do sistema do reino de Jesus Cristo. Não vivo acreditando ou confiando, colocando a minha confiança no reino terreno, mesmo que foi Deus que colocou os governantes, mas a minha fé, primeiramente, o justo vive pela fé. É isso que eu estou dizendo. A minha fé está em Deus e a minha confiança está no sistema governamental do reino divino. Glória a Deus. Mesmo durante uma crise econômica, existe abundância no reino de Deus. O que é abundância no reino de Deus? Não te faltar nada. A Bíblia diz no mesmo versículo 8: eles são como árvores plantadas à beira do rio. Sabe o que é uma árvore plantada à beira do rio? Ela nunca perde as folhas. Porque quando cai uma folha já nasceu 10. Ela só cresce, ela só floresce, ela só produz. Quando caiu uma folha, já nasceu 10 antes de cair uma. Então quem está no reino de Deus, ele é como uma planta, uma árvore plantada à beira dos rios, com raízes que alcançam profundamente na água. Isso é quem está no reino de Deus. Estas árvores não são incomodadas pelo calor ou preocupadas por longos meses de secas. Elas não estão preocupadas com a seca. Árvores plantadas à beira do rio não se preocupam com a seca, porque sua raiz está profundamente nas águas. Isso é comparado com quem está no reino de Deus. Quem vive pelo reino de Deus, quem semeia no reino de Deus, quem colhe no reino de Deus, ele vive pelos frutos do reino de Deus. Ele tem as suas raízes aprofundadas nas águas tranquilas. As suas folhas ficam verdes e nunca param de produzir frutos. As árvores que estão plantadas à beira do rio, suas folhas sempre ficam verdes. Suas folhas sempre ficam verdes e nunca param de produzir. Isso quer dizer que o Filho de Deus, como Isaac, filho da promessa, eu, como filho adotado pelo Espírito Santo, porque eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus, porque eu aceitei Jesus Cristo, estou no reino dele. Estou com meus pés, a minha fundação, o meu alicerce fundado nas águas profundas, como as raízes destas árvores. As folhas permanecem verdes e há produção de frutos sempre. Isso é para quem busca o reino de Deus primeiro e vive pelo reino de Deus.
Viva buscando o reino de Deus, busque o reino de Deus, viva pelo reino de Deus. Glória a Deus. O verde aqui nas folhas, as suas folhas ficam verde, quer dizer, sempre floresce, sempre prospera, sempre multiplica, sempre há frutos. Salmos 92, o último versículo. Salmo 92, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira. Quem são os justos? Justificados por Cristo, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os que estão esperando a redenção, a salvação. Esses são os justos. Os justos vivem pela fé. Que fé? A fé em Cristo. Eu não estou sujeito à economia terrena. Meu Deus do céu. Hoje um frango está quase R$50 um franguinho. Hoje o quilo de carne, meu pai amado, aqui em Goiânia eu não sei não, mas aí não sei aí na sua cidade. Mas irmão, deixa eu falar bem baixinho para você. Aqui em Goiânia tem churrasco de R$10. Churrasquinho, aquele espetinho, não tem? Esse tamanhozinho assim, 5 pedacinhos de carne, 5 quadradinhos assim de carne no espetinho. Aqui os espetinhos já chegou R$10, já está R$10. Espetinho de churrasco. Só que eu não vivo pela economia terrena. Eu devo colocar a minha fé na economia divina. A economia do reino de Deus, como eu expliquei para você, que é a fé. Eu acho que eu vou lá para Blumenau, lá a carne é mais barata, hein, pastor David? Acho que eu vou lá para o Rio Grande do Sul comer churrasco. Parece que carne lá é mais barato, né? A gente toma um tererê também, é tererê que fala, né? Chimarrão também, eu aprendi a tomar chimarrão. Sim, aprendi a tomar chimarrão, sei tomar chimarrão, tranquilo. É amargoso, mas nós tomamos, olha. O quente e o frio também. Nem do quente, nem do frio. Então nós vivemos na economia divina do reino dos céus, o reino de Deus. E nós estamos nesta terra, meus irmãos, para levar a bênção da prosperidade do reino de Deus para onde quer que nós formos. Por onde nós passarmos, por onde eu passar. R$30? O que eu vi ali? R$30? O que? O quilo da carne ou espetinho, irmã Abadia? O espeto é R$30? Ou é o quilo da carne? Né? Então, meus irmãos, nós devemos levar a bênção da prosperidade por onde passarmos. Os hereges não vão concordar. Mas aí eu jogo na cara deles. Quem não concorda, eu jogo na cara deles. Romanos 15, 29. A plenitude da bênção do evangelho de Jesus Cristo. O que é plenitude? Não faltar nada. Quem não tem falta de nada tem o quê? Prosperidade. Não é o evangelho da prosperidade, é a plenitude da bênção do evangelho. Tá vendo? As pessoas não entendem as coisas. Não entendem as coisas. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, mas sim a plenitude da bênção do evangelho. É assim que está escrito na Bíblia. Lê lá para você ver. A plenitude da bênção do evangelho. Creia nesta palavra e comece a experimentar a grande prosperidade. Isso é profético, hein? Quem está ligado recebe. A grande prosperidade que Isaac recebeu. A prosperidade que Isaac recebeu. Que por onde, olha só, é que a história é longa, né? O que aconteceu é longo. Que os próprios homens daquela terra invejaram Isaac. E queriam fazer sociedade com Isaac. Vai aparecer gente querendo ser sócio seu. Quem disse amém tomou posse. Você vai abrir poços, serviços essenciais, a sua empresa,
e vai haver crescimento. Em nome de Jesus Cristo, irmã Ana Freire, irmão Juninho já recebe. Quem é empresário aqui, quem é sócio de empresas, quem tem seus próprios negócios, esses negócios seus vão crescer, vão prosperar, e os seus concorrentes vão querer ser sócio seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem crê, recebe e dá glória a Deus aí, digita amém. E já deixa o seu like, em nome de Jesus. Isso, glória a Deus, no poderoso nome de Jesus.